Olá! Continuando, unidade 2. Hoje nós trataremos das metodologias aplicadas no ensino de língua. Existem diversas metodologias e apresentarei algumas delas hoje. A começar pela metodologia tradicional. Esta era a metodologia mais utilizada no passado na educação e até hoje algumas pessoas ainda a utilizam, a depender do currículo e do projeto político-pedagógico da instituição de ensino. Essa metodologia ainda é utilizada por alguns docentes, que acreditam na eficiência dessa metodologia com base no esforço dos estudantes, em que alguns são bem-sucedidos e outros não. Mas não é necessário que seja feito dessa forma. Isso porque o conhecimento evoluiu e as ferramentas tecnológicas também. Nós tivemos mudanças nas formas de aprender e nas dinâmicas com os alunos. Na metodologia tradicional, os alunos são obrigados a aprender decorando listas de palavras, listas de verbo e também decorar operações matemáticas, como a tabuada, por exemplo. Da mesma forma, o português como segunda língua é decorado, sem que haja interação entre professor e alunos. Então, na aula, o professor pede que os alunos copiem o que está na lousa, bem como os alunos surdos, exclusivamente visualizando as palavras escritas sem que haja interação. Copiando do quadro, etiquetando objetos, sem compreender os conceitos e os significados, o que prejudicou muito as crianças surdas no passado, pois sem a interação não havia aprendizado. Ainda hoje, há docentes que se utilizam da metodologia tradicional no Brasil, por uma escolha desses professores. Essa é uma questão a ser discutida e refletida, visto que se trata de uma metodologia improdutiva e que deveria deixar de ser utilizada, já que não resolve as questões das crianças surdas e nem respeita a visualidade. Temos observado outras metodologias que têm sido mais eficientes no processo de educação de surdos. Próximo. Vamos falar da metodologia direta. Observem na imagem a professora na frente da sala, com as palavras escritas ali na lousa, para que as crianças aprendam primeiro a grafia dessas palavras e também vão usando no cotidiano da sala de aula, a depender também do plano de aula e do currículo. Nessa aula, o professor vocaliza, como no exemplo de uma aula de inglês que vemos na imagem, e o aluno escuta e treina a escuta dessa língua. Essa metodologia é a metodologia direta. Mas, se for usada para crianças surdas, no lugar do inglês, veríamos palavras ali em libras e materiais em libras que fossem adequados ao contexto das crianças surdas. Essa é uma boa metodologia para trabalhar com crianças, que ajuda no desenvolvimento do vocabulário, desde que ele seja contextualizado em frases, e essa é a melhor forma para as crianças acompanharem e que faça sentido no dia a dia. Não podem ser palavras ou sinais isolados. Outras estratégias também são utilizadas na metodologia direta. Há muitas pesquisas, estudos relacionados a essa metodologia que vão dizer quais são as metodologias mais adequadas ou não para crianças surdas. Esse é um exemplo, mas há diversos tipos de metodologia. Próximo. A metodologia áudio-oral ou audiolingual. Metodologia bastante usada na formação de profissionais tradutores e intérpretes. Nessa metodologia, o estudante escuta uma língua estrangeira, diferente da sua língua materna, e enquanto escuta, treina a sua cognição para produzir a voz na língua materna, acompanhando o que essa pessoa está ouvindo simultaneamente. Essa metodologia é eficaz para a formação de tradutores e intérpretes ouvintes,
Porém, para estudantes surdos, é necessário visualizar, ou seja, que na tela do computador possam ser lidas as frases, de maneira que o estudante surdo leia o que está no monitor e possa sinalizar em libras. Porém, esse nome, áudio oral, audiolingual, demarca uma visão retrógrada desta metodologia e pode ser entendida como uma metodologia inadequada para surdos. Porém, estudantes surdos são capazes de se formar como tradutores e intérpretes desde que sejam educados da maneira adequada. A partir da pedagogia apropriada, o estudante surdo é capaz de aprender a segunda língua. Não é excluindo os estudantes surdos dos processos de ensino-aprendizagem, mas adequando para que aprendam assim como estudantes ouvintes. A outra metodologia apresentada nesta aula é a metodologia audiovisual, considerada por nós a metodologia mais adequada para a comunidade surda, por explorar aspectos da visualidade, além de considerar modalidades do dia a dia da comunidade surda, explorando a língua de sinais e a visualidade, por meio de materiais como vídeos, legendas, tratamento de som e de iluminação, sincronizados, de maneira que os efeitos visuais acompanhem os efeitos sonoros, informando sobre o ritmo, mais calmo ou mais acelerado, e da mesma forma nas legendas, que tragam informações de audiodescrição, informando a pessoa surda em tempo real sobre as características do som. Além disso, a composição multimodal da imagem também informa e explora aspectos da visualidade. Portanto, vemos se são atores figurantes, quem seriam os personagens, e é possível identificar pelos figurinos, pelas cores, por informações de fundo, sendo os melhores recursos utilizados, já que há uma produção rica de sentidos e de significados contextualizados, ampliando a compreensão e a interação entre as pessoas em contextos significativos. Os materiais audiovisuais pensados com todos esses aspectos tornam-se os recursos mais difundidos e preferidos da comunidade surda, podendo tranquilamente ser utilizado por professores surdos nas escolas, na formação de tradutores e intérpretes, com alunos surdos e alunos ouvintes. Assim, eles observam os professores e os materiais utilizados por esses professores e podem interagir e se desenvolver adquirindo a língua. Como eu disse, os futuros tradutores e intérpretes, ouvintes também, podem se beneficiar da metodologia audiovisual para aquisição da Libras. No entanto, os recursos audiovisuais não excluem a necessidade da presença do professor surdo para a interação. Assim, essa metodologia é bastante útil e funcional para a comunidade surda. Outra metodologia é a chamada metodologia comunicativa, presente em todas as metodologias mencionadas, a não ser na metodologia tradicional, que não favorece processos interativos e comunicativos. Na metodologia direta, também se usa um pouco da metodologia comunicativa, mas essa metodologia deve prevalecer todos os momentos interativos da sala de aula nas aulas de ensino de língua. Para ilustrar essa afirmativa, observe a primeira foto dos nossos slides. Temos pessoas ali em uma mesa. Imagine que elas precisam aprender português, que são americanos que estão em um bar ou em evento, sentadas lado a lado, estão interagindo umas com as outras, fazendo piadas, e no uso cotidiano, ouvindo as palavras em português, elas conseguem aprender com o ambiente no uso contextualizado à língua portuguesa. A mesma coisa acontece com as pessoas surdas.
Quando um estrangeiro surdo vem para o Brasil e tem que aprender a Libras, por meio do contato diário com outras pessoas surdas, consegue ir se comunicando, apontando, aprendendo a nomear objetos, pessoas e, no dia a dia, nas suas rotinas, aprendem e desenvolvem a Libras. Imaginemos que na segunda imagem trate-se de uma reunião, por exemplo, numa reunião pedagógica com professores e familiares, e que a comunicação seja fluida em Libras, como nas escolas bilíngues, em que todos devem saber as duas línguas. As formas com que a língua é utilizada nas interações com os diretores, com os alunos, entre os professores, entre professor e aluno, de maneira fluida, é uma aplicação da metodologia comunicativa no cotidiano das escolas. E as famílias também precisam estimular o uso da língua nas casas, reforçando a metodologia comunicativa e reforçando a aquisição de língua e o desenvolvimento futuro dos seus filhos. Na terceira imagem, observamos também a aplicação da metodologia comunicativa através da interação espontânea do professor surdo com alunos em formação, seja para tradutores e intérpretes, seja para alunos surdos ou ouvintes, no desenvolvimento da língua como língua materna ou como língua adicional, e essa comunicação acontece de forma espontânea. É claro que há um planejamento dos conteúdos e das formas de ensinar sobre o que será oferecido para esses estudantes. Mas essa é uma forma de ilustrar, então, como a metodologia comunicativa se desenvolve também para crianças surdas. Para finalizar, a metodologia visual. Essa metodologia é a metodologia mais adequada, a melhor metodologia utilizada no ensino das escolas bilíngues. Elas podem ser usadas também nas escolas inclusivas, que é uma modalidade de ensino vigente nas escolas de menor porte. Apesar de importante, é pouco utilizada, porque os professores da escola inclusiva podem não ter formação na metodologia visual e não saberem como atender os alunos surdos. Por isso, podem atribuir a responsabilidade do aluno surdo ao intérprete de Libras. Mas a responsabilidade de desenvolver este aluno é do docente, é do professor. Portanto, tanto na escola bilíngue quanto na escola inclusiva, observa-se que a metodologia visual é exemplificada na primeira imagem do nosso slide, em que temos o professor posicionado ao lado do texto em português, e o professor explana, em língua de sinais, o conteúdo ali apresentado. Importante destacar que a língua de instrução deve ser a Libras, e que essa é a forma de contribuir para o desenvolvimento do aluno surdo. Na segunda imagem, temos então ilustrações coloridas, recursos didáticos diversos que contribuem para a apreensão visual dos estudantes, considerando que para esse público é o canal de apreensão principal. Na terceira imagem, a professora está posicionada frente a frente com os estudantes, garantindo o contato visual permanente, o que é muito importante, garantindo o contato face a face. Nessa configuração de sala, os estudantes se sentem seguros, respeitados, sentem o cuidado do professor com a sua língua e identidade e se sentem valorizados sem se dispersar da aula. Na quarta imagem, vemos a mesma interação face a face, mas as crianças estão dispostas em uma mesa no formato de U. Essa mesa é bastante utilizada no ensino-aprendizagem de crianças surdas, pois garante o contato visual permanente. Nas fotos abaixo, temos na primeira foto as aulas que são feitas na modalidade remota e os estudantes podem se ver com as câmeras abertas. É uma modalidade à distância em que podem ser oferecidos cursos, reuniões, bate-papos informais e assim por diante. Na foto seguinte, vemos um professor posicionado ao lado de uma projeção e ao lado da projeção temos o texto em português.
O professor, então, pode anotar na lousa e fazer correções de frases em português, demonstrar as classes gramaticais também, de adjetivo, verbo, substantivo, o que são pronomes, o que são preposições. Esse é um exemplo muito rico de exploração da visualidade a ser utilizado com estudantes surdos. Na última foto, vemos a professora contando histórias para as crianças surdas sentadas ali na sua frente, mantendo o contato visual, as ilustrações e contemplando a metodologia visual efetivamente. A metodologia visual contempla as características da criança surda, permitindo que ela desenvolva a leitura, a escrita, a libras, a comunicação, garantindo a aprendizagem, a aquisição, o desenvolvimento da escrita, da leitura e da produção espontânea com qualidade, conhecendo a formalidade, a informalidade, os diferentes gêneros, além de garantir equidade nos processos de ensino-aprendizado, assim como acontece com os ouvintes, já que todos têm o direito de se desenvolver, ter participação cidadã, desde que sejam oferecidos os recursos necessários. Terminamos a unidade 2 e nos encontramos na próxima unidade. Vamos lá?